Olá pessoal, meu nome é Beatriz Amaral e esse é o podcast Sunset. Hoje nós estamos aqui com a Marisanda, que é profissional do marketing, vai contar um pouquinho dessa área pra gente. Oi Maria, é um prazer te ter hoje aqui. Oi Bia, tudo bem? Vou começar já perguntando como é que foi a sua trajetória nessa área, assim como empreendedora mesmo, né? Vamos lá, primeiramente agradeço pelo convite de estar aqui hoje. Imagina. A gente se conhecia já há algum tempo, mas a gente também nunca teve a oportunidade de trocar essa ideia. De falar um pouco sobre. Mas a minha trajetória com o marketing em si começou com a School. Eu não sei se você conhece a Camila, a fundadora ali da Improv. Conheço. Ela tem mais ou menos a nossa idade. E quando a gente abriu a School, acho que a gente tinha caixa para 6 meses. A gente abriu em janeiro, em fevereiro, pandemia. Caraca. E o diferencial da escola era a experiência que você tinha lá dentro. Então, eu não tinha como fazer isso. Ninguém estava afim de fazer aula de música online. Então, foi quando eu conheci a Camila e ela estava começando a Improve. Até que eu falei assim, Camila, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu tenho 0 alunos. E ela falou assim, então foi o seguinte, eu vou comprar a tua ideia, eu tô começando, tu é uma das minhas primeiras clientes, eu vou cobrar metade. Se no mês que vem tu não tiver o dinheiro para me pagar, a gente vê o que a gente faz. E desde então ela é uma pessoa que foi importantíssima na vida da School e no crescimento. Mas foi aí que eu realmente consegui perceber a diferença que o marketing fazia na vida de uma empresa. Eu passei de uma empresa que tinha 0 alunos para uma empresa que estava tipo com 200 alunos. E como que foi esse processo de crescer assim? O que vocês fizeram de diferente? Porque durante a pandemia acabaram fazendo online ou não? Assim, durante a pandemia foi bem difícil. Tinham ali um ou outro, mas de fato as pessoas queriam coisas que as pessoas fossem na casa, não queriam sair, estavam comendo. Tinha muita gente também que não estava a fim de fazer nada. Então a procura, de fato, foi bem menor. Mas aí aos poucos foi tranquilizando, foi ficando mais tranquilo. E aí o marketing ele entrou de uma forma muito grande. Porque o que aconteceu? A gente já fez o branding todinho nesse tempo que o pessoal estava tudo em casa, que estava todo mundo nas redes sociais. Ou seja, estava muito fortalecido, todo mundo já sabia quem era, o que estava acontecendo. É uma escola de música. Eles funcionam desse jeito. Então, quando voltou para o presencial, foi aí as pessoas foram atrás. E aí o público-alvo era criança. Então, deu muito certo. E aí foi que eu me apaixonei de fato. Fiz consultoria com a Camila, estudei junto com ela que me ensinou tráfego. Então, hoje, apesar de eu trabalhar numa área específica, eu tenho conhecimento sobre todas elas. Que legal. Então, eu entendo um pouquinho de iluminação, entendo um pouquinho sobre vídeo, entendo sobre foto, entendo sobre design, todas as áreas possíveis. Falo que um bom profissional do marketing ele tem que ter noção de tudo. Até porque hoje, como eu comando uma empresa disso, como que eu vou olhar e falar assim, cara, esse trabalho não tá bom, se eu não sei? Nem Até porque você dá esse guia para as pessoas, justo, né, também. Justo. Como é que eu vou sentar para um cliente e conversar sobre que ela está contratando o serviço que é da minha empresa, independente se sou eu que faço ou não? Então, eu ter esse conhecimento básico sobre tudo. Legal. E a School te ajudou muito nessa questão do trabalho, né? Você diz até para conseguir desenvolver bem com clientes, porque acaba que você trabalhando numa área assim, você tem esse contato direto, né? Lá o público-alvo ele era muito AB e bem pouco B. Então é um público de ticket alto, então acaba que são pessoas muito influentes. E como eu estava à frente do negócio, era muito fácil ter contato com as pessoas. Então quando eu migrei de uma coisa para outra, muitas pessoas já me conheciam de lá. Então acaba que já confiavam em mim, no meu trabalho, sabiam como eu era. E daí é mais fácil você se conectar com as pessoas assim. E na hora que ele conhecia alguém que precisasse, eles sabiam quem trabalhava com aquilo. Então dali você foi crescendo, né? Justo. Poxa, que bacana! E o marketing ele é uma área que a gente fala que é um pouquinho complicada, né? Que tem muita gente aí que sabe mexer, só que você realmente precisa ter um conhecimento extenso, né? Então, que tipo de dica você daria para quem está começando a seguir essa carreira? Bom, hoje são profissões muito novas no mercado digital. Existe uma infinidade de formas de você rentabilizar trabalhando da sua casa, por exemplo. Hoje minha empresa ela funciona 100% remota, a gente não tem local físico. Mas você tem que conhecer, se você quer entrar nesse mundo de fato, pesquisa sobre as profissões. Copywriter, gestor de tráfego, designer gráfico e tentar entender em qual que você se encaixa. Eu acho que para tudo na vida, Bia, a gente tem que pesquisar. Pesquisar aquilo que não adianta nada, eu quero muito fazer aquilo. E você não tem habilidade para isso, não é teu ponto forte.
tenta outra coisa, tenta outra coisa, tenta outra coisa. Mas é possível? Sim. É que nem você falou, porque o marketing ele tem várias coisas juntas, né? Várias vertentes. Então tem um certo ali, uma certa coisa que você se identifica melhor, né? Sim. Então não é, eu preciso aprender o marketing inteiro. Sim. Qual que é a diferença dos marketings? Eu sou bem leiga nessa parte. Assim, quando a gente fala de marketing digital, a gente está falando de tudo que rentabiliza dentro da internet. Quando eu falo de promoção, e quando eu falo de promoção, eu não falo... A palavra promoção, ela tá ligada a promover. Ela não tá ligada a fazer um preço melhor ou baixar seu preço. Não tem nada a ver com isso. Então, acaba que o marketing digital, de fato, ele vai ser... E principalmente nessa área que eu trabalho, que é a gerenciação de mídias sociais de empresas, ela vai ter algumas... como que eu posso dizer? Algumas profissões, alguns cargos que eles são essenciais para rodar aquele negócio. Dentro deles, é igual eu te falei, que são os melhores, assim, para trabalhar e digo até para rentabilizar. Hoje o mercado de infoproduto é um mercado que rentabiliza muito. Fazer curso, produzir, coprodução, Hotmart, Kiwify. Então tem uma Eu mesma já fui... afiliada. Hotmart da Bripe, né? Nem conheço essa. A Bripe é bem similar à Hotmart. Na verdade, teve uma época que eu quis vender, porque o que acontece? Tem aqueles cursos que vende na Hotmart, né? Que fala, compra o curso que a gente te ensina a ganhar dinheiro online. Quando eu entrei, comprei o curso, que era caro até. Quando eu entrei, ele ensinava a gente a vender o curso, o próprio curso, entendeu? Menina, era a pirâmide total. E ali eu achando que eu era, meu Deus, a expert do marketing, né? De Porque eu estava vender. vendendo o curso. E eu, a princípio, eu ganhei um dinheiro, bacana. Eu lembro que na primeira semana eu lucrei quase R$2.000. Mas porque assim, eu consegui vender pra um monte de gente. Porque tava todo mundo meio que época ainda de pandemia, tava todo mundo querendo ganhar dinheiro de casa, né? Então, assim, muita gente conseguiu também ganhar um dinheirinho. Mas é igual eu falo, o mercado de afiliados, quando você cai nessas coisas, acaba que você tá criando uma falsa propaganda daquilo. Com certeza. Eu achava que não, que aquilo era o guia. Você acredita no que você vê, né? Justo, mas é por isso que eu falo. Hoje, acho que até ontem, nem lembro o dia certo, chegou uma pessoa que me conhecia e falou assim, ai Maria, eu quero muito ganhar dinheiro de casa, quero trabalhar em casa, mas eu tenho muito medo de acreditar em qualquer coisa que eu vejo na internet. Porque muita gente vende esse tipo de curso, né? Tipo, você compra o curso pra ganhar dinheiro dentro de casa e o cara vai lá e te ensina como vender o curso dele. É, exatamente. Eu falei assim, ué, gente. E aí, de fato, igual eu falei, cara, pesquise sobre profissões, sobre coisas que você consiga fazer. Igual eu falo, tava falando também com uma cliente hoje minha, não tem interesse nenhum em tirar dinheiro dos outros, gente. Eu quero que o meu trabalho transforme de fato a tua empresa. Eu quero que meu trabalho realmente faça diferente na tua vida. Isso é óbvio. Quando eu era novinha, a gente cai às vezes nessas coisas, né? Hoje em dia eu já tenho uma visão diferente. Hoje em dia eu sou mais esperta em questão de curso, essas coisas. Não você presta mais acredite atenção. em nada que te diz que vai ganhar dinheiro sem você ter que fazer nada. Exatamente. Hoje em dia eu já fico mais atenta, porque às vezes você compra um curso e aí aparece a propaganda o tempo inteiro daquele curso pra você, né? Ou de outros cursos similares. O que me ajudou esse ano? Que daí eu já vi uma coisa diferente, né? A menina lançou um curso, ela falou, vou te ensinar como ganhar dinheiro trabalhando. Daí no vídeo dela, ela pegou e falou assim, gente, é questão, o dinheiro que você vai receber dinheiro, mas depende da quantidade que você vai trabalhar. Sim. É simples, se você quiser trabalhar, dedicar o seu dia nisso, você vai ganhar bastante. Se você não quiser, não tiver tempo, você vai ganhar de acordo com o seu tempo. Sim. Aí o que ela ensinou? Ela ensinou a mexer naquela plataforma, 99 Freelas, o nome, né? Que são, de freelancers. Várias pessoas. Então ela ensina cada categoria dali, se você quiser mexer com logotipo, vou te ensinar como criar logotipo do zero. Aí ela ensina lá como criar logotipo. Se você quiser mexer com marketing, gente, aí tem outra parte do curso que daí você paga também, né? E aí ela te ensina como mexer do marketing do zero. Aí sim, hoje em dia eu já vou nesse, né? Pra estudar e aprender. Sim. Mas na época, é o que você falou, a gente tem que tomar cuidado com a rede social nessas Justo, coisas. e era muito novo, principalmente nessa época que provavelmente você comprou esse curso, não tinha ninguém te avisando isso. Então assim, cuidado, que tu vai cair num negócio que você pode até ganhar dinheiro. Não tô falando que você não pode, você falar, eu fiz R$2.000 e... Mas depois parou também, né? Parou, porque acaba que é um ciclo que não tem por que continuar. Beleza, eu comprei, vendi, alguém comprou, vendeu, mas aquilo para, que não tem nenhum trabalho. O meu trabalho é vender um negócio que vende o mesmo... É infinito, é um loop...
E você vai dando volta nesse loop. Então tem que ter muito cuidado. Com certeza. Eu tenho um amigo meu que ele falava que isso é chamado de marketing maldoso, que é um marketing que te influencia a comprar algo que não vai ser bom pra você. Que talvez seja, a princípio, isso pra qualquer coisa, né? Produtos que, às vezes, blogueiras fazem a propaganda ali, né? Você não viu lá com a casa de apostas que deu mó... Isso é a pior coisa do que existe agora, né? Porque o pessoal, você confia no influencer ali que você segue, ele te dá aquela visão que é o marketing maldoso, né? É que nem você falou, a gente percebe a diferença de um profissional que além dele querer lucrar, ele também quer fazer essa diferença, ele quer trazer algo que seja bom. E aí a pessoa que quer só mesmo ganhar, rentabilizar. A bufunfa, né? Exatamente. O faz-me rir. Exatamente. Tem que ter muito cuidado. A internet, ela é um lugar onde não tem muita regra. Cada um tá ali fazendo o que quer e que vai ser bom para si. Mas e como a gente estava falando de trabalho, eu acho que tem que ter um propósito no trabalho. Você que trabalha como professora, você quer ter um propósito. Tem um propósito de ensinar os seus alunos. E o meu propósito é esse, é transformar a vida das empresas através do meu trabalho. Que eu sei que é bom e que vai fazer diferença. A gente quer fazer essa diferença na vida das pessoas que a gente está ao redor, né? Tudo que a gente faz na vida tem que ter um propósito, Bia. Senão, não vai pra frente. Isso é o que a gente chama, eu no caso como compradora, foi uma experiência ruim pra mim, né? Você como empreendedora, qual foi uma experiência ruim que você teve nesse ramo? No ramo. Bia, empreendedorismo de forma geral é algo bem difícil. Não é fácil, tem muito perrengue. Geralmente tem que se criar do zero também, né? Eu hoje estou na estruturação da minha segunda empresa, então acaba que a gente tem um know-how daquilo. Você não tá mais das escuras, você não tá sem saber para onde vai. E uma coisa que eu percebi, tanto é que hoje eu não fiz faculdade também, por enquanto eu não tenho interesse. Eu sou muito boa em liderar, isso eu faço muito bem. Então, para mim, o empreendedorismo, ele tem muito a ver com isso. Você tem que saber, é igual eu falo, eu já liderei mais de 30 pessoas e nunca tive problema nenhum com nenhuma das 30. Eu sei a hora que eu tenho que elogiar, eu sei a hora que eu tenho que chamar, mas não é um trabalho fácil. Eu tava falando, quando você empreende, as pessoas, dono da empresa, não precisa, tá tranquilo. Não. Eu trabalho mais que qualquer um. Tem que manter a ordem tem que manter a ordem, tem que estar tudo sempre certo. Acaba que o cliente gosta desse negócio de conversar com o dono. Eu falo com o dono, então eles criam confiança em você. Então, dentro do empreendedorismo, apesar a parte burocrática é péssima. É meu horrível. Contabilidade, meu Deus, é CNPJ, imposto, mesmo nossa senhora, Bia. Tem muita coisa por trás disso. E eu nem tô falando dessa parte, mas tem muito desafio lidar com os você testadores. Você tem alguém que te ajuda nessa parte de burocracia ou é só você? Acaba que depois de um tempo, é igual eu falo, acaba que depois de um tempo você tem um certo know-how daquilo. E de acordo com vai crescendo, você coloca a gente para te ajudar, mas enquanto não, vai tocando o barco. Isso que é o mais difícil, eu acho, né? Porque você começa, você não tem conhecimento geral, então você tem que se virar nos 30, né? Exato. É igual eu tô falando, quando a gente começou lá atrás, a primeira empresa, eu fazia ideia de que era um DAS. Falei, já acho que esse negócio tem que pagar todo mês. Que isso? Que não vejo pra onde vai. Falei, imposto de quê? Gente, hoje se você precisar, eu te dou uma aula de contabilidade. Mas tudo na raça, de procurar, de ir atrás. Não. Mas o bom empreendedor, ele é isso, né? Ele não... A gente fala que, na verdade, uma pessoa inteligente, ela nunca está satisfeita com o que ela sabe. Ela sempre procura mais e mais conhecimento. Então, se a gente procura mais conhecimento, a gente consegue realizar outras atividades, outros trabalhos, né? E saber também, Bia, aquilo que... É igual eu falei, a habilidade que você tem de fazer daquilo bom pra você. É igual eu falei, não adianta nada. Aí eu quero muito ser médico, porque a rentabilidade é muito boa. Mas não gosto de ver sangue. Eu não suporto ver sangue. Aí você faz uma coisa que você fica frustrada a vida inteira. Isso é verdade. E o pior, isso vem também da pressão que a gente sofre quando a gente é adolescente, né? Isso é verdade. A gente começa a se conhecer depois de uma certa idade e com as vivências, né? Principalmente quando você começa a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, que você vai começando a entender os seus pontos positivos, os seus pontos fortes, os fracos. E aí você vai entendendo o que você quer. Agora, um adolescente de 16 a 17 anos, que não sabe escolher o que quer pra vida inteira. Escolher o que quer pra vida inteira. Eu também parei um tempo a pensar. O sistema de ensino, ele não te induz a isso. Não.
te induz a saber o conteúdo para você passar numa prova, para você poder entrar na faculdade. Justo. Mas o que você quer? Entendeu? Cadê a educação financeira? Exato. Para que você tem habilidade? No que a Bia é boa? Exatamente. E eu não tô falando só habilidade de conteúdo. Que habilidade de vida a Bia tem? Cara, a Bia, ela é muito tranquila. E é uma coisa que eu falo. Se você não sabe lidar com as suas emoções, você não vai saber lidar com dinheiro. Você não vai saber lidar com o próximo. Então, hoje, quando eu falo que eu sou boa em liderança, em liderar as pessoas, eu sei olhar para cada um e eu vou dar mais funções para a Bia, onde ela vai exercer isso bem. Eu acho legal quando você fala assim que você é boa em liderança porque você é boa nisso, você sabe seus pontos fortes. Porque eu já conheci pessoas que lideravam algo, mas que faltava a empatia, que nem você falou que é importante. Um bom líder, ele tem que saber delegar. Com certeza. Você tem que saber dar oportunidade, que eu tô com medo aqui de perder um emprego, ganhar um concorrente. Vou evitar de ensinar aquela pessoa a ser o melhor que ela pode ser, entendeu? Você tem que também saber chamar atenção e não é diminuindo e humilhando a pessoa, Exatamente. Né? Você tem que saber chamar atenção de uma forma que a pessoa entenda que aquela crítica ela é construtiva. Exatamente. Mas isso é muito legal. É igual eu tô falando, eu já trabalhei para outras empresas, você já trabalhou para outras empresas. É muito legal trabalhar num lugar onde aquele lugar você se sente parte daquele todo. Assim, eu trabalho aqui, mas eu sou importante aqui. Eu faço a diferença aqui, eu sou importante para a empresa. Então, quando a gente trabalha num lugar onde a gente sente que a gente não faz parte, a gente está ali pelo dinheiro. E muitas vezes as pessoas ficam pelo dinheiro por necessidade, Justo. Né? Elas não ficam porque gostam do trabalho. Eu vi uma palestra uma vez, porque teve uma época que eu assistia muita palestra sobre esse negócio de ambiente de trabalho, né? Uhum. E a menina falava como é importante a forma como a gente passa a gente como líder passa para as pessoas que trabalham na nossa equipe, né? Porque às vezes já aconteceu da pessoa vir conversar comigo, nós não somos perfeitos. Obviamente que temos pontos fracos que precisam melhorar. Sim. Sempre vamos ter. E eu sou uma pessoa que eu sou extremamente aberta à crítica, porque eu sei que a pessoa que está vindo falar comigo no meu trabalho, ela quer que eu melhore, entendeu? E eu preciso focar naquilo para ser melhor. Só que quando a pessoa chegava em mim, era mais me diminuindo. Então você vai perdendo a vontade de estar ali. E quando você perde a vontade de fazer algo, você não faz seu trabalho direito. Justo. Seu trabalho é mal feito, porque você não dá mais animada, Você né? tem, por exemplo, assim, no ensino médio tinha uma coisa pra mim. Às vezes eu não gostava da matéria, eu não ia bem na matéria, mas eu adorava o professor, então eu me esforçava. Exatamente, tem isso. Você Então, presta atenção nesses detalhes, exatamente. Né? Então, tipo assim, se você tá trabalhando num lugar onde a pessoa ela não te trata bem, ela não tem um bom convívio com os outros, você vai trabalhar já de carão. Agora, se tu tem um bom ambiente de trabalho, onde tu se sente confortável, outra coisa que eu acho muito legal, Bia, eu gosto de trabalhar ouvindo crítica. A Bia é uma funcionária, mas a Bia chega pra mim e fala assim, pô, se a gente implementasse isso aqui, o que você acha? Isso é muito legal. Isso é muito bacana. A gente tentava muito fazer isso, assim, um com o outro, até numa escola que eu trabalhei fora daqui. A gente tentava dar essas críticas construtivas, porque tem uma diferença entre uma crítica construtiva e uma crítica mesmo. Sim. Que você vê que a pessoa tá falando sem intenção boa, né? E eu, como líder, quando eu pego uma ideia sua que eu acho legal e eu te parabenizo por isso e eu executo ela, você se sente importante. E você traz eu sou mais ouvida. coisas, né? Eu sou ouvida aqui, eu faço parte disso daqui, é legal estar aqui. Acaba que até que, por exemplo, assim, eu recebi uma proposta para me mudar. Você vai pensar 2 vezes. Eu falo, será mesmo que eu vou? Além disso, o que muitas empresas não entendem é que se a gente dá esse suporte a mais, né, para os nossos funcionários, eles vão querer ficar ali. Se você dá uma... Não vou falar que é um presente, né? Você dá presente para os outros, mas você demonstra que você tá grato para aquela pessoa estar ali, né? Teve um lugar que uma vez eles fizeram uma festa de final de ano muito massa. E aí os donos compraram televisão, compraram um monte de coisa e fizeram um sorteio com os trabalhadores, sabe? Pra, tipo assim, agradecer, fizeram um discurso. Isso é legal. É você sentir esse apoio, né? E você como empreendedora, a gente vê que você tem esse a mais, né? Porque a gente precisa puxar isso pra dar certo. É uma dica que a gente dá pra todo empreendedor, né? Com Meu certeza. filho, se liga. É igual tá falando, ninguém tem a eu presa. É uma empresa, você precisa ter pessoas trabalhando para você. E você tem que levar isso da melhor forma possível. De forma geral, é muito difícil, né? Relações interpessoais. Não é fácil conviver com o outro. Às vezes a gente não consegue se entender. Avalie entender o outro, analisar o outro, ter que falar com o outro. Cada um é diferente, cada um você tem que ter um olhar
específico. É igual eu falei, ver no que cada um é bom. Às vezes uma pessoa que está numa função que não está desempenhando bem é porque ela não tem habilidades para estar naquele cargo. Ela pode ter todos os estudos do mundo, pode ser formada em Harvard. Às vezes ela não tem habilidade para fazer aquilo. Troca ela de lugar, saiba mexer. Antes de você desistir de alguém, invista. Fulano, eu tenho uma recepcionista que ela é muito boa, ela atende maravilhosa, mas ela é péssima com horário. Investe. Por que ela tá chegando tarde? O que tá rolando? Ela tá com problema em casa? Inclusive aconteceu isso numa das empresas que a gente tinha uma recepcionista que ela era maravilhosa, ela desempenhava um trabalho maravilhoso, mas ela faltava muito e ela chegava muito atrasada. Um dia eu sentei com ela e conversei. Olha, o que tá acontecendo? Eu gosto muito de você, eu não quero te demitir por conta disso. Você faz um bom trabalho. Eu tô com problema em casa, eu tô triste, eu tô meio pra baixo. Falei, um psicólogo te ajuda? Beleza, então a gente vai atrás de um psicólogo pra você. Isso, cara, isso é a chave de tudo. Justo. Né? É você saber conversar com a pessoa, você entender a situação. Porque a gente, às vezes, espera que, na minha empresa é um monte de robozinho. Entendeu? Estão servindo a mim, então tem que estar aqui no horário que eu precisar. Do jeito que eu tô pagando, assim. Tem que ser do jeito que eu quero. Exatamente, não é assim. A gente precisa entender. É a mesma coisa que a gente fala em sala de aula. Em sala de aula, eu não vou tratar todos os meus alunos igual. Eu preciso saber que cada aluno precisa ser tratado de uma forma diferente. Porque cada aluno tem uma personalidade diferente, assim como você falou. Cada aluno tem um ponto forte. O meu aluno é bom em matemática, mas ele não é bom em português. Então, eu já sei que aquele aluno, na parte de português, eu tenho que dar um foco maior e saber ensinar de uma forma diferente. Assim como também vai ter aluno que ele tá sentado, prestando atenção e não consegue aprender, e vai ter outro que tá apavorando, mas aprende tudo. Isso é verdade. E é exatamente isso. É a gente ter essa empatia de entender que o outro também passa. A gente, às vezes, está numa situação difícil. Sim. Em que a gente fica meio perdido, em que a gente fica desanimado, a gente perde aquela vontade de estar fazendo alguma coisa. Então, se a gente respeita o nosso próprio corpo, a nossa própria mente, por que a gente vai respeitar outra pessoa, né? Isso é verdade. E além disso tudo, ainda tem a questão que eu te falei de delegar. Quando você delega algo a alguém, não é só você chegar e falar, faz isso. Por exemplo, eu tenho a Camila aqui. Eu viro e falo assim, Camila, eu preciso que você grave um vídeo, assim, assim, assim. Mas eu não explico que horário é pra ela gravar, como ela... Eu só joguei o grosso e falei, se vira. Entendeu? Você como líder, você precisa entender que nem todo mundo vai entender as coisas da forma como você entende. Eu tinha, lá dentro de uma das empresas, eu tinha uma pessoa que ela era muito bem gabaritada, ela sabia lidar com as pessoas, mas ele não tinha um perfil de líder. Ele chegou um dia pra mim e falou assim, e ele tava liderando outra gama de pessoas. E aí ele chegou pra mim e falou bem assim, Isa, já é a 5ª vez essa semana que a pessoa que eu lidero lá me pediu pra eu ensinar uma coisa que eu já ensinei 20 vezes. E ele tava extremamente estressado com isso, ele tava de um jeito, e eu falei assim, pois entenda então que o seu papel como líder é ensinar 27, se ele precisar. E sorrindo e com amor. Perfeito. 27 vezes. É a gente se colocar no lugar do próximo. E se fosse eu? Entendeu? E se eu tivesse um líder que me explicasse algo e eu não estivesse conseguindo entender? Eu não ia querer que aquele líder tivesse prefiro que você chegue pra mim e me pergunte e eu te fale exatamente como eu quero do que tu fazer uma coisa que eu não vou gostar. Eu vou ficar estressada, você vai se sentir mal por não suprir as minhas expectativas. E vai ficar todo mundo... assim, péssimo. E vira um ambiente de trabalho caótico, que você fica com medo de... Hostil, de falar, de dar sua opinião, isso mal. Você chega, faz o trabalho e vai embora. E quanto menos tempo você puder estar ali, interagindo ali, melhor pra você. Quando você tem um ambiente hostil, Sabe, assim, uma situação que eu não esqueço. Teve uma vez que eu tive uma ideia de um projeto muito bacana, que inclusive foi usado e até hoje é usado, né, pelas pessoas. Uhum. Quando eu tive essa ideia desse projeto, eu conversei com uma pessoa que era dentro do meu trabalho, né, e essa pessoa era, tipo assim, alta, entendeu? Uhum. Do trabalho, né, vamos dizer, Tava num cargo mais alto. E ela, nossa, me elogiou horrores. E o jeito que ela falou comigo foi muito bacana, tipo, Bia, muito legal esse seu projeto, vai firme, isso é muito legal, vou utilizar isso fora, não. Ela falou assim, conversa com a sua líder, com a sua supervisora, né? No caso, a minha chefe. Quando eu fui conversar com ela, nossa, diminuiu meu projeto de todas as formas possíveis.
não faça isso, isso não vai ser interessante, isso vai dar efeitos contrários. Aí eu virei pra ela e falei assim, mas eu já tô fazendo isso há 6 meses e tá dando super certo. Entendeu? Meus alunos são totalmente diferentes do que eles eram antes. Sabe? E foi a falta de... Mas é igual você tá falando, às vezes a gente que tá em posições de liderança, é muito importante. Cara, a pessoa chegou pra você e ela se sentiu confortável pra falar uma coisa que talvez não seja a mais interessante do mundo. Mas não importa, ela teve o ato de chegar a você e falar, eu tive essa ideia aqui. Beleza, eu vou falar, Bia, você vai achar que a ideia não é legal? Eu, por exemplo, vou falar, e se a gente pegasse o escopo dessa ideia e melhorasse aqui? Mas é Vamos isso. tentar fazer isso? É Junto? isso. Entendeu? Agora, se eu só vou pra você, te desencorajo total. Você nunca mais vai chegar pra mim com ideia nenhuma, Bia. Mas é exatamente isso. Não quer dizer que você tenha que aceitar a ideia. Sim. Porque às vezes a ideia realmente ela não tá tão bem planejada. Ou alinhada ela não é com bacana. aquilo que a gente pensa. Mas você não precisa cortar as asas da pessoa e falar, não, tá horrível isso, essa sua ideia foi péssima. Não. Pô, vamos tentar fazer assim, assim, assim. E se a gente fizesse desse jeito? Será que não seria bacana? E agora eu não consigo. Mas se a gente deixasse de stand-by por uns 6 meses, daí a gente conversa de novo. Às vezes a pessoa até esquece, mas ela ficou aqui na cabeça de, pô, ela não falou pra mim que não. Isso é perfeito. É a gente entender que um empreendedor, para ele ter sucesso, ele precisa dessas características. Você pode até lucrar, mas uma hora vai cair. Entendeu? Porque não se mantém. Não consegue se manter. É uma rotação, né? De Exatamente. gente, Quando você não tem uma equipe coesa, que consiga estar ali o tempo todo. É igual eu falei, eu faço parte desse projeto, eu trabalho nessa empresa, mas essa empresa precisa de mim. O que eu faço aqui é significativo. Eu acredito no que eu faço, eu acredito no propósito da empresa, eu acredito na visão, nos valores que tem aqui dentro. Eu gosto de estar aqui, eu faço um trabalho muito melhor. Eu executo um trabalho muito melhor. E eu, como líder, como a dona de tudo, eu vou querer que quem esteja lá não trabalhe bem? Óbvio. Você quer ver o sucesso da sua empresa também, né? E outra, acaba que você tá ali na jornada de alguém, você começa a comemorar as conquistas da pessoa. Pô, hoje eu posso te dar um momento, você fica feliz. Claro, e você ganha por merecimento próprio, né? Exatamente. Isso é muito legal. É a gente também, que nem eu te falei mais cedo, às vezes as pessoas trabalham por necessidade. Eu estou num lugar que não me faz bem, eu estou num lugar que me suga emocionalmente, mas eu preciso estar aqui. Quantas pessoas não passam por isso? Porque eu tenho um filho para alimentar em casa, ou 2, 3, 4, 5, porque eu tenho um marido que tá doente, tá podendo trabalhar, ou porque eu sou sozinha, ou porque eu preciso pagar minha faculdade, não. Então, as pessoas trabalham por necessidade, né? Por prazer, a gente fica em casa, assistindo TV. Claro que a gente ama o que a gente faz. Com certeza. Só que é necessário a gente trabalhar para ter uma vida, né? O trabalho, né? edifica um homem, Bia. Com certeza. Tá escrito. O trabalho edifica um Mas o que acontece? Quando você trabalha numa empresa que você é bem tratado, que você tem um bom relacionamento com a sua chefe, com as pessoas em volta, quando você, sabe, você é reconhecido pelo que você faz, muitas vezes o salário é o de menos. Você não tá ali só pelo salário. Às vezes você nem tá recebendo tudo isso. Você não vê meu irmão ama trabalhar comigo, por isso que ele recebe pouco, entendeu? Você tem que saber igualar as coisas também, né? Fazer de uma forma que seja bom pra todos. Olha aí, mas aí tu já vê que o Davi tem um perfil empreendedor, já começa a colocar coisa na mão dele. Desde criança que esse menino me cobra coisa. Vou te contar. Do básico. Vou te contar uma coisa, ó. Tu estudou comigo lá no colégio, a gente estudou. Sabe o que eu fazia? Nessa época eu morava na casa da minha mãe. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora. A gente não tinha as melhores das condições. Mas minha mãe sempre foi uma pessoa muito bem relacionada. Então sempre tinha aniversário. E aí, nesse aniversário de gente que tem muito dinheiro, eles te dão tipo uma sacolinha com um monte de doce. Eu chegava, nossa, cansei de chegar na escola com os doces do aniversário de ontem e vender meus doces pra comprar lanche. Você já era além do seu tempo, né? Era desse jeito. Eu não vendia, não. Você... Eu pedia. Eu saía pedindo 25 centavos de todo mundo. A pessoa até juntava o dinheiro do lanche. Aí, eu lembro de trabalhar antes de eu me entender por gente, Bia. Caraca. Eu já vendi chinelo, eu já vendi trufa. Ixi, o que dá pra colocar na minha mão. Porque eu já achava que minha mãe trabalhava demais. Eu tinha vergonha de pedir coisa da minha mãe. Eu falava, tu é doida, eu vejo tanto que ela rala, eu vou ficar pedindo? Meu amigo, eu tenho 2 pernas, eu tenho uma boca, eu vou trabalhar, rapaz. Trabalhei de babá, eu lavava avião, eu dava aula de inglês, dava aula de reforço. Empreendedora total, né? Eu pedia do meu pai só não me dava.
Meu pai segurava, ele cobrava com juros às vezes. Tipo assim, Menina, me dava eu R$5, me paga depois. Eu morria vontade de ter maquiagem, de ter coisa assim besta. Ia na casa das minhas amigas e tinha aqueles perfume capricho que era os que juntavam dia e noite. Falava, não preciso ter, eu não vou precisar da minha mãe, eu vou trabalhar e vou comprar. Isso eu ganhava. Isso eu era princesinha nisso. Só dinheiro pra lanche, essas coisinhas assim mais besta, que ele segurava a mão, né? Até porque meu pai sempre foi o tipo de pessoa que ele queria que a gente aprendesse o valor do dinheiro, que as coisas não vêm fácil, exatamente isso, né? Quando que eu fui amadurecer? Quando eu comecei a trabalhar. Só que eu comecei a trabalhar muito nova, eu tinha 17 anos quando eu entrei já como professora mesmo. Sim. Então, a partir dali, quando você começa com a sua independência financeira, você não quer nunca mais depender de ninguém. E outra, você ganha a liberdade de falar, não tô afim. Eu falo que pra mim é a melhor coisa da minha vida. Eu olhar e falo assim, não tô afim. Não quero. Não quero. Você pode falar não. Isso é muito maravilhoso. Quando você conquista a sua liberdade financeira, que você não depende, aí eu preciso fazer aquilo, não preciso não. Não tô afim, não vou fazer não. Ai, preciso ir lá. Não. Sem contar a satisfação, né? Eu falo pra aluno, adolescente, eu falo, trabalha. Porque quando você quer, por exemplo, eu quero comprar, vamos dizer, eu moro com meus pais, não trabalho. Eu quero comprar um tênis. Eu tenho que ir lá, pai, me dá dinheiro. Aí meu pai, pra quê? Ah, pra comprar tal coisa. Você pega o seu dinheiro e você gasta o que você quiser, é sua vida, entendeu? É seu. Eu lembro, mas olha outra coisa interessante. A própria filha do Barack Obama, o cara foi presidente dos Estados Unidos, a filha dele trabalhava no McDonald's, fritando batata. Mentira, sério? Eu não sabia disso não. Menina. Mas justamente porque lá eles têm uma cultura muito diferente da nossa. Não existe essa, eu só tenho que trabalhar. Eu só tenho que estudar, perdão. Você tem que trabalhar. É muito comum nos Estados Unidos que você tenha, durante o high school, um trabalho. Sendo de família rica, pobre, eles cultural. Fazem summer jobs, né? Que eles tipo, trabalham durante o verão, Sim. que é as férias. Sim. Isso é muito legal. Quando eu acabei o ensino médio, que eu me formei, meu pai chegou em mim e ele falou assim, ó, vou te dar 2 opções. Ou você estuda, e aí eu vou te bancar, ou você trabalha. Eu falei assim, eu vou trabalhar? Aí pra ele me dar assim uma impulsionada, ele começou a me fazer acordar cedo todo dia pra limpar a casa, né? Ele falou assim, ó, você vai acordar todo dia às 7 horas e você vai arrumar a casa inteirinha. E era uma casa gigantesca. Pô, menina, eu não arranjei emprego uma semana depois. Eu acredito. Falei, eu não sirvo pra isso não, pra ficar limpando casa, porque eu não sirvo pra isso. Eu amo, às vezes, mas eu não sirvo, sabe? Mas é legal, tu não serve. Uma coisa necessária pra viver. Vou trabalhar e vou pagar alguém pra fazer isso pra mim. Exatamente. Justo. Você faz quando você precisa fazer, não tem ninguém ali, você vai lá e você faz. Você quer fazer? Claro que não. Tem certas coisas dentro de casa que você não quer fazer. Tem certas pessoas que gostam. Eu tenho um parente meu que ele... Nossa, ela no caso, né? Ama limpar a casa. E não deixa ninguém fazer. Ela gosta de fazer sozinha, porque ela gosta que as coisas fiquem do jeito dela. Mas depois que você mora sozinha, tudo você quer do seu jeito. Eu tenho várias manias. Menina, eu tenho mania que quando for colocar a sacola do lixo, eu tenho que amarrar atrás pra não ficar aquele negócio bufando. Mania. Quando eu vou na casa dos outros, eu quero fazer isso. Eu quero sair amarrando a sacola dos outros. Juro que eu nunca tive isso. Ai, assim, tem coisa que você quer do seu jeito. Mas não assim ao ponto de você não deixar ninguém fazer nada. Essa pessoa, quando às vezes precisava, porque ela trabalha muito, às vezes precisava contratar alguém pra fazer, ela ficava em cima da pessoa o tempo inteiro e depois refazia tudo. Pagava pra ela refazer a limpeza todinha. Do que adianta, né? Isso é verdade. Então, isso a gente presta um pouco de atenção nisso, né? No que você... E que nem você falou, pontos fortes, pontos fracos. Eu não tenho esse ponto forte. Eu sei limpar, sei organizar, faço tudo bonitinho. Se eu precisar pra viver, tá lá. Essa habilidade dentro do meu cérebro. Mas eu não gosto, entendeu? Então, a gente precisa correr atrás de algo que a gente gosta de fazer, né? Que a gente tem esse prazer, né? Então agora eu vou puxar um outro assunto, tá? Lá vai. Vamos. Vou começar já falando, que nem eu tava te falando mais cedo, né? Quando a gente estudava juntas no ensino médio, eu não ia muito com a sua cara. E tá tudo bem. Porque um monte de gente também não ia com a minha. Essa cara que a gente tem já admitida e depois a gente conhece a pessoa e vê que não é assim. Quando eu comecei a gostar de você? Quando você teve o seu filho. E aí, como eu já sou doida por criança, né? Já mexeu um pouquinho comigo. Eu falei, pô, fofinho. Ela foi mãe nova, que legal. E meu sonho era ser mãe nova, né? Porque minha mãe foi mãe nova também. Então, assim, eu tinha muita vontade. Não tive ainda, porque não foi da vontade de Deus, mas tá tudo bem. Uma hora sai. Uma hora sai. E aí eu lembro que você começou a postar muito vídeo, interagindo com ele, as atividades que você faz diferente.
foi aí que eu comecei a gostar de você. Que eu falei, essa menina é maravilhosa. Olha o jeito que trata e tal. Então eu quero entender como é que você faz para conciliar o seu trabalho. Que pelo que você fala, você trabalha muito. Como é que você concilia isso com a sua vida de maternidade? É um desafio, né? Hoje você tem algumas coisas que você pode contar, é escola, é algum tempo assim, mas via de regra, eu e ele em casa e eu na frente do computador 24 horas, então você tem que prezar alguns momentos para passar junto, cozinhar, por exemplo, uma coisa que eu tinha muita dificuldade antes. Antes eu não aceitava que ele ficasse perto de mim enquanto eu estava fazendo coisas. Eu queria, não, quero cozinhar, quero que ele fique longe, porque pode ser perigoso, o menino pode cair, ficava com mil nós na minha cabeça. E ele ficava irritado com isso. E eu também ficava irritada, porque eu não queria ele lá, ele queria ficar lá, queria ficar comigo. Então eu comecei a colocar ele dentro dessas atividades. Se eu vou cozinhar, eu coloco lá um banquinho, deixo lá, pego uma coisa que seja factível dele fazer, uma coisa que ele adora, temperar a carne. Pega o salzinho, joga na carne, fica mexendo lá na carne, passando a mão na carne. Ele fica horas fazendo isso enquanto eu desenrolo o almoço, por exemplo. Então eu comecei a trazer, vamos limpar a casa? Vamos. Pega lá a vassoura, pega lá a pá. Outra coisa que ele adora é tirar a sopa da máquina e ficar me dando pra eu estender no varal. Então quanto mais eu fui colocando ele dentro disso, eu me senti mais leve. E antes eu já fiquei, eu ia morrer, que aconteceu alguma coisa, e eu precisava de alguém pra ficar com ele enquanto eu fazia essas atividades diárias. Hoje eu consigo colocar ele no meio e a gente tem esses momentos como momentos nossos, né? Tempo de qualidade nosso. E tudo que eu posso agregar como tempo de qualidade com ele, eu faço. Igual eu falo, tomo banho junto com ele, eu durmo na cama junto com ele. Mas não pode. Menina, uma hora a gente cresce, a gente não quer nem olhar pra cara da nossa mãe. Aproveita enquanto tem, né? Tem horas que a gente não quer nem olhar. Ai, mãe, que saco. Ai, mãe, não quero falar disso. Enquanto ele quiser ficar grudado, agarrado, mas capaz... Eu acho incrível, porque o Murilo, ele é uma criança extremamente independente, né? Ele é. E o que eu aconselho para os pais é exatamente isso, é a gente dar a liberdade para a criança ter esses momentos, não só porque ele vai criar essa independência, né? Mas também porque você cria um laço muito importante com ele, né? E se faz necessário esse laço. Até pro crescimento dele, o molde da personalidade dele vai vir toda de você. Tá ensinando, nessa fase, você está ensinando a criança a ver a vida pela sua ótica. Você está ali mostrando para ele como é o mundo. E você ensina muito mais pelo que você está fazendo do que pelo que você fala. Exatamente. Muito mais. Por exemplo, até os 2 anos de idade, eu era neurótica com TV. Eu parei de ver TV em casa, porque eu não queria que ele tivesse acesso a tela nenhuma. Celular, eu tinha um treco. Se eu visse minha mãe me dar, meu desenho com a vovó, eu surtava. Aí acaba que você vai doutrinando pelas coisas que você faz. Não pelo que você está falando, não pode. Não pode tomar Coca-Cola. E todo dia eu tô lá com um copo de Coca-Cola. Se eu como salada, Murilo, como salada. É a gente entender exatamente isso, que é o que eu te falei mais cedo, que você até falou que fala muito isso. Criança não cria, criança copia. Entendeu? É hipocrisia eu virar e falar exatamente isso. Não pode Coca-Cola e eu tô tomando Coca-Cola. A criança vai repetir os seus atos. Sim. E ela, uma hora, ela vai te questionar. Mãe, por que eu não posso mais e você pode? Porque você é criança? Que explicação é essa com uma criança? Porque eu sou criança, eu não posso? Mas a gente diminui a criança esse papel, né? Com certeza. E não pode É um ser humano também. É igual a gente falou, a criança ela precisa de respeito. Não tô afim, não quero dar... Eu que sou mãe, às vezes eu quero ficar de chamego. Se o Murilo fala assim, não quero. Beleza. Às vezes eu também não tô afim de ficar de chamego todo mundo toda hora. Não tô afim de ficar agarrado com a minha mãe toda hora. Então por que eu vou ficar forçando uma criança a fazer aquilo que... Não tem necessidade. Outra coisa é obrigações. Não, tem que ir pra escola. Não, vamos acordar, tem que ir pra escola. Acabou. Mas agora, coisas que são factíveis da personalidade dela, não tem por que forçar. Eu não gosto que ninguém fique forçando as coisas comigo. Por que eu vou fazer isso com meu filho? A gente diminui a criança. Fica essa frase aí de que criança, ela tem que obedecer e ponto final, entendeu? Aí você obriga, né? Pois eu não sei se chegou a ver, mas eu postei esses dias um vídeo falando que crianças obedientes são crianças que não vão questionar, que não vão pensar fora da caixa, que elas vão obedecer. Que a criança ser desobediente não é necessariamente uma coisa ruim. Ela tá ali explorando as opções dela. É uma coisa, eu falo assim, filho, é desse jeito. Ele não vai simplesmente ir lá e fazer, ele vai virar pra mim, mas por quê? Por que eu tenho que fazer assim? Por que eu não posso fazer do meu jeito? Você tá criando alguém pra pensar. Imagina que você não vai estar o tempo todo lá do teu filho pra ficar orientando ele. E vai ter um momento que ele não vai mais escutar.
Por exemplo, hoje, se a sua mãe chega pra você e fala, ai, Bia, tem que fazer isso, e você não concorda, você vai simplesmente ignorar o que ela falou. Então chega um momento que a gente tem que preparar o filho e confiar que aquela base que você deu vai ser o suficiente para ele seguir a vida dele. Eu achei perfeita essa sua frase de que a mãe não vai estar sempre aqui, né? Muitas vezes a criança é criada debaixo da asa da mãe, então não recebe não, que até a gente estava comentando sobre não sabe lidar com a frustração. Exatamente. Você tem ali tudo que você quer o tempo inteiro, você não tem uma independência para você fazer a sua própria comida, tudo você depende da sua mãe. E vamos falar assim, acontece alguma coisa, Deus que livre, mas acontece alguma coisa com a mãe da criança. Mas a vida acontece. E aí, a criança tá totalmente despreparada para o mundo. Exatamente. Até quando vira adolescente, esse negócio de questionar é muito importante. Você tem que ter uma conversa. Eu falo para os pais, conversa com seus filhos sobre tudo. Tudo. Ó, tal coisa não pode fazer. Se alguém fizer tal coisa com você, você tem que contar. Sim. Entendeu? A gente tem que dar uma abertura e fazer a criança entender o que é certo, o que é errado. Claro que tem as obrigações, como você falou, ir pra escola, fazer tarefa, não tem pra onde correr. Exatamente. Uma coisa que eu acho muito bacana, tem uma mãe de um aluno meu, o que ela faz? Ele quer, às vezes, brincar com os amigos do condomínio dele. Ela vira e fala assim, tá bom, você quer brincar, não tem problema. Depois que você fizer as suas obrigações. Não é você tirar a brincadeira ou você proibir. É você fazer a criança entender que a obrigação vem e depois você tem o seu momento de diversão. Tá Mas a gente é assim na vida hoje, Bia. Tu pode simplesmente parar de trabalhar e fazer o que você quer? Exatamente. Não, você tem que trabalhar primeiro, beleza, conquisto aqui o que eu preciso e depois você tem o seu lazer. No seu final de semana que você vai sair, que vai fazer um passeio diferente. A vida é assim. Se tu não prepara a criança para esses momentos, ela vai ficar dependente de ti pelo resto da vida. Igual eu tô falando, conheço gente que casada, mora junto, liga pra mãe, eu quero mudar a cor da parede da minha sala aqui. Socorro! Mas assim, gente, isso é péssimo, isso é péssimo, porque você vira um adulto que você sabe o que é o pior, você procura outra pessoa pra você depender. Isso é verdade. Entendeu? Quando você passa, você cria uma dependência, que a dependência já começa quando você é criança. Você cresce e, sair debaixo da asa da minha mãe. Você vai procurar outra pessoa pra você ter dependência também. Pra aquela pessoa, você espera que aquela pessoa faça tudo pra você. Entendeu? Minha mãe sempre cozinhou pra mim, minha mãe arrumava minha cama, minha mãe fazia tudo. Você vai querer encontrar alguém que faça a mesma coisa pra você. Pra que você não precise fazer nada, entendeu? Você tá acostumado com acaba aquilo. que inconscientemente a gente busca esses padrões, né? Geralmente as pessoas que a gente se relaciona, é igual que a gente tava falando. A gente vai buscar as referências que a gente teve lá na infância. Como que era dentro da minha casa? Meu pai tratava bem minha mãe? Minha mãe era legal? Então, a gente busca esses padrões, né? A gente vai, inconscientemente, a gente busca, a gente aceita aquilo que a gente acha que é okay. Correto, né? Que a gente acha que faz sentido pra gente. Exatamente, aquele negócio, por exemplo, eu cresci em um ambiente onde meu pai respeitava a minha mãe, xingava ela de tudo quanto é nome. Eu vou achar que isso é normal. Então, quando eu chego no relacionamento, o cara começar a me xingar, o cara começar a me tratar mal, eu vou achar que, isso aqui é um relacionamento normal. Porque eu não tive outra base. Outra referência. Exatamente, por isso que eu falo pros pais que é muito importante o que vocês deixam o filho de vocês consumir, não só na internet, como dentro de casa também. Sim. O que vocês demonstram? É certo, eu tive uma briga com meu marido na frente do meu filho. É certo isso? Ou chegar, olha, seu pai fez isso comigo. Ficar sua passando, mãe fez isso e aquilo. Ficar manipulando a criança isso é a pior pra coisa isso. que existe. Isso é a pior coisa que existe. O que é o certo? O casal, primeiro, que o casal ele precisa estar em harmonia dentro de casa. Sim. Entendeu? Às vezes eu não concordo com o que o meu marido tá fazendo. Eu vou chamar a atenção do meu marido na frente do meu filho? Não vou, porque eu tô desrespeitando. Até você descredibiliza, né? Tipo, Exatamente. meu pai não sabe do que ele fala. Meu pai... E aí a corda vai pender pra um lado. Pô, Sim. a minha mãe me defende, eu vou lá com a minha mãe. Pô, meu pai me defende, eu vou lá com meu pai. Pô, a minha mãe me tira do castigo. Então eu não vou nem escutar meu pai, entendeu? Não, tudo que ele fala não serve pra mim. Isso minha é mãe que sabe das coisas. Isso é perigosíssimo. A gente precisa ter essa concordância entre o casal, né, onde, não concordei com o que meu marido falou, mas eu vou esperar a gente estar sozinho pra falar, olha, eu não gostei que você fez isso e isso, não acho certo. A gente podia ter levado a situação de outra forma. Agora que você fez isso já foi, mas na próxima vez, entendeu? Assim. Mas é por isso que eu falo, Bia, quando você vai se relacionar de modo geral, é muito interessante primeiro você saber se seus valores batem. Tudo o que você pensa, o que você quer pra sua vida, as metas que você tem, condizem com a pessoa que você tá se relacionando, pra depois não virar isso. E também saber comunicação.
aquela pessoa sabe se comunicar comigo? Porque se essa pessoa não sabe se comunicar comigo, como é que a gente vai conseguir levar as coisas pra frente? Eu tive um relacionamento onde a gente não concordava em nada. Desde religião até onde queria que estudasse, como queria tratar a criança, tudo. Eu falei, cara, a gente não vai dar certo. Com certeza. Foi um momento que, assim, eu comecei a encerrar aquilo na minha cabeça. Porque a mulher, ela encerra o relacionamento Antes dela de acabar. Isso é verdade. Bem antes. Muito antes. Se ela chegar no nível dela chegar em você e falar assim, ó, a gente terminou. Minha amiga, ela já tava pensando nisso há muito tempo. Ela já tava se preparando, ela já sofreu o luto dela na cabeça dela. Exatamente. Entendeu? Então foi o momento que eu vi, eu falei, gosto dessa pessoa? Gosto pra caramba. Mas só que o que vai adiantar? Não tem futuro aqui. Mas aí quando a gente amadurece, a gente começa a ter essa percepção. Posso gostar? Posso gostar. Mas isso aqui tem futuro? Eu vou ficar levando a pessoa junto comigo até onde der por puro luxo a mim? Sendo que eu sei que isso não faz sentido nenhum. E sabe o que eu penso muito? Quando eu me relaciono com alguém e eu começo a conviver, eu penso, essa pessoa vai ser um bom pai para os meus filhos? Interessante. Porque você vê como a pessoa trata outras crianças, o irmão, a irmã, a pessoa que está em volta, como a pessoa trata você, que é o principal. Mas sabe uma coisa que minha mãe sempre falou? Você quer saber como que o teu marido vai te tratar? Percebe como ele trata a mãe dele. Isso é real. Ele honra a mãe dele. Isso é real. Ele grita com ela. Presta Desrespeita, atenção. Ele né? desrespeita na frente dos outros. Eles têm muito atrito. Presta atenção. Isso é real, mas você precisa observar os pequenos detalhes. Claro que acontece a gente se cegar e não ver aquilo tudo, né? Mas precisa, quando você tá casado com alguém, precisa existir comunicação. Não só entre vocês dois, pelo casamento de vocês, mas também com o filho, né? Pô, meu filho ali, eu preciso dar o meu melhor pra ele, né? Que é o que a gente tava conversando mais cedo. Eu preciso fazer sempre o que for melhor pro meu filho. E entender que são duas instituições diferentes. O casamento é uma instituição e vocês, como pais, são outra. Exatamente, não dá pra misturar, Exato. né? Ai, tô aqui, não tô num bom momento no meu casamento, então, sei lá, na hora que a gente brincava todo mundo junto, eu vou me retirar, vou deixar só... Não existe isso. Claro que não, até porque, é o que nem eu te falei, o que eu acredito, o casamento, se tá tendo briga, algum momento difícil, ele precisa ser tratado dentro do quarto, quando o casal tá sozinho. Sim. Eu não vou brigar na frente dos meus filhos, para meus filhos saberem exatamente o que tá acontecendo comigo e com meu marido. Criança tem que ser criança, Bia. Exatamente. Criança tem que ser criança. O que acontece? A criança, quando ela convive com uma situação assim, onde ela vê briga, onde ela precisa intervir, onde ela é manipulada emocionalmente, ela amadurece mais rápido e ela perde a infância dela. Isso é verdade. Ela vê o mundo com outros olhos. Com certeza. São olhos difíceis, sabe? Muito. Você enxergar. Pra você enxergar novo um negócio desse. E é igual eu tô falando, por trás de toda pessoa que amadureceu muito cedo, pode ter uma história muito difícil por trás. Com certeza. E muitas vezes a criança, ela começa a querer tomar o papel de deixar a harmonia do lar. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso... Chega um ponto que você se culpa. Isso é entendeu? verdade. Pô, eu devia ter feito mais, eu devia ter falado mais com meus pais, sabe? E não é culpa sua. E não é nem o lugar da criança de ficar pensando em problema de adulto. Com certeza. A criança tem que brincar, quebrar braço, descer, subir. Mexer com lama. Comer terra. Também acho, tem que criar imunidade. Vitamina sujeira, vitamina S. Só que eu sou meio ursa. Eu falo isso, mas acho que quando eu tiver um filho eu vou ficar muito desesperada. Meu filho vai subir alguma coisa, eu vou dar um grito e falar, sai daí! Eu sou muito ursa, mas eu preciso trabalhar isso, porque eu quero que meu filho seja, assim, independente, né? Vai atrás das coisas. E que ele não tenha medo de fazer mudança, de ir lá e vou me machucar. Não sobe lá, ué. Com certeza. Vamos ver, às vezes você se machuca, mas às vezes a vista de lá é bem legal. Às vezes é bem interessante. medrosa, mas eu vou melhorar esse vídeo. Às vezes é legal, as pessoas elas precisam se desafiar. É isso que eu tô falando, Bia, qual que é o próximo passo? Tem que estar sempre pensando no próximo passo. O que eu vou fazer daqui a pouco? Beleza, cheguei no patamar que eu queria. E agora? Ai, eu tenho alergia a concurso. Essa galera que fica estudando concurso. Eu quero minha estabilidade. Eu quero passar 20 anos atrás de uma mesa fazendo exatamente a mesma coisa. E me aposentar com isso. Não serve pra mim, Bia. Não tem sentido pra mim. É você entender o que te encaixa, né? Não faz o menor sentido, é isso que eu tô falando. Não dá. Olha, eu sinto que a gente tem muito mais assunto pra conversar, mas o nosso tempo acabou. Fico triste porque foi um papo
muito massa. A gente falou sobre tantos assuntos importantíssimos, deve ter né? dado papo de 1 hora isso daí, viu? Deve mesmo, se bobear. Mas olha, é o que eu falo. Quando eu tenho um convidado assim que eu sinto que faltou coisa pra falar, eu falo que tem que ter parte 2. A gente tem que arranjar uma parte 2 pra trazer e falar mais e mais e mais, porque tem muita coisa, muito assunto bacana, principalmente nessa área de maternidade, né, e tal, e casamento e tudo mais. E também na própria área do marketing, né? Muito legal. Quero te agradecer pela sua presença. Obrigada, viu? Bia. Volte pra parte 2, que eu vou te trazer pra cá, nem que eu tenha que te forçar, viu? Gente, esse foi o podcast Sunset. Não esquece de ver os outros episódios. Nós tivemos já episódios com treinador de basquete, com professor de português, com uma cabeleireira naturalista. Foi incrível tudo. Deixa o like, comenta aqui, por favor. Vou deixar minha rede social, a rede social da Marisandra, a rede social do podcast. Segue e acompanha para não perder nada, tá bom? Um beijo!